Olá, seja muito bem-vinda ao Workshop Magre Saudável. Eu ajudo mulheres a emagrecerem até 10 quilos e 30 dias. Mas antes de tudo, eu faço um convite para você. Pega uma água, pega um cafezinho, senta aqui comigo, que você tem muita coisa para ouvir e para aprender hoje. Primeiro também, quero saber de onde você fala, como vocês estão. Podem escrever aí, que depois dessa aula eu respondo os comentários de vocês. Vamos lá, vamos começar. Antes de tudo, eu quero fazer uma pergunta para cada uma de vocês. Você sente que o seu corpo mudou nos últimos anos? E que hoje emagrecer parece muito mais difícil do que era antes? Talvez você esteja cansada de tentar. Talvez você esteja cansada de começar dietas ou de começar mais uma dieta. Cansada de perder peso, recuperar tudo novamente, cansada de olhar no espelho e não se reconhecer mais. Se esse é o seu caso, eu quero que você saiba que está no lugar certo, porque hoje eu vou te mostrar o passo a passo para o método que tem ajudado centenas de mulheres a emagrecerem até 10 quilos em 30 dias, a reduzirem o inchaço, a reduzir a barriga, viver sem o efeito sanfona. Eu sei, você pode estar pensando, será que isso funciona para mim? Pode ser uma dúvida que passou agora na sua cabeça. Por isso eu quero te mostrar algumas mulheres comuns, mulheres que também estavam cansadas, inchadas, frustradas e sem acreditar mais que conseguiriam emagrecer. Guarde essas histórias, porque ao longo dessa aula você vai entender exatamente o que fizeram essas mulheres sair do efeito sanfona e voltarem a ter resultados. Imagina voltar a vestir aquela roupa que hoje está parada no armário, sentir o seu rosto menos inchado, olhar para o espelho e voltar a gostar da mulher que vê, ter energia para passar o dia sem depender de café ou açúcar. É isso que eu quero te mostrar hoje. E não, eu não estou falando de dietas malucas. Eu não estou falando de passar fome. Não estou falando de passar horas na academia ou no ginásio. Estou falando de entender o que realmente está bloqueando o seu emagrecimento. Porque existe algo que a maioria das mulheres nunca, mas nunca aprendeu. E enquanto esse problema não for resolvido, qualquer resultado será apenas temporário. Hoje eu vou mostrar para você o seguinte: os erros que podem estar te impedindo de emagrecer, o que acontece no corpo feminino depois dos 40 anos, que quase ninguém explica, como reduzir o inchaço, recuperar o controle da alimentação e qual é o caminho que minhas pacientes utilizam para voltar a emagrecer de forma saudável e sustentável. Antes de te mostrar todos esses erros que podem e que estão sabotando o seu emagrecimento, eu preciso te contar um acontecimento. Porque durante muito tempo eu também acreditava em tudo aquilo que a maioria das mulheres acredita sobre emagrecimento. E talvez você se identifique com essa história. Durante anos eu atendi minha paciente como uma nutricionista convencional. Eu montava cardápios, eu calculava calorias, orientava a redução de alguns alimentos. Eu também orientava que consumissem barrinhas fit, light, diet, zero, esses produtinhos aí que estão nos supermercados. Eu aplicava tudo aquilo que eu aprendi na faculdade e nas especializações. Muitas vezes os resultados apareciam, mas existia algo que me incomodava, porque algumas mulheres faziam tudo certo, seguiam o plano alimentar, se esforçavam, tinham disciplina, mas ainda assim continuavam cansadas, inflamadas, com dificuldade para emagrecer, com o estufamento abdominal, que é aquele estômago alto, sabe, que fica?
com dores, dores no corpo, sem você ter batido, sem ter feito nada que justificasse, com baixa energia, aquele cansaço, sabe, durante o dia, ou mesmo quando você acorda e já acorda cansada. Eu confesso que naquele momento eu também não tinha todas as respostas. Isso me frustrava, mas eu não tinha todas as respostas, porque eu seguia o padrão. Até que algo aconteceu comigo, comigo mesma. Eu me lembro da frustração de olhar para o meu próprio corpo e perceber que ele não respondia da forma que eu esperava. Poxa, eu era nutricionista, eu conhecia alimentação, eu orientava outras pessoas e mesmo assim eu estava enfrentando dificuldades que pareciam não fazer sentido algum. Eu fui diagnosticada com tireoidite de Hashimoto, que é uma doença autoimune. Junto com esse diagnóstico veio outra descoberta, a intolerância ao glúten. Pois é, não foi fácil. Mas foi nesse momento que tudo mudou, porque pela primeira vez eu não estava apenas observando o problema nas minhas pacientes, eu estava vivendo o problema. Eu comecei a sentir na pele o que muitas mulheres sentiam todos os dias: o cansaço, a dificuldade para emagrecer, o inchaço, a sensação de fazer tudo certo e mesmo assim não conseguir o resultado esperado. Foi exatamente por isso que eu mergulhei num estudo ainda mais profundo. Eu resolvi o quê? Pensar fora da caixinha. O que é pensar fora da caixinha? Tudo aquilo que eu aprendi durante a faculdade, as especializações, os congressos, eu resolvi estudar além disso, que vai muito além da nutrição tradicional. Eu comecei a estudar a inflamação, a saúde intestinal, os hormônios, as doenças autoimunes, menopausa, climatério, né, a perimenopausa, comportamento alimentar, sensibilidade ao glúten, metabolismo feminino. E quanto mais eu estudava, mais eu percebia algo que me impressionou. Conforme eu fui aplicando esse conhecimento na minha própria rotina, eu comecei a perceber mudanças que não via há muito tempo. O meu corpo, ele começou a desinchar. A minha energia voltou aos poucos. Eu passei a me sentir mais leve. E, principalmente, eu parei de lutar contra o meu próprio corpo todos os dias. Eu percebia que não era a única passando por isso. Não, não era. Existiam milhares de mulheres sofrendo exatamente com os mesmos sintomas. Mulheres que acreditavam que estavam apenas envelhecendo. Ah, e é uma fase, todo mundo tem que passar por essa fase. Mas não. Mulheres que achavam que o problema era a falta de disciplina. Pois é, mulheres que se culpavam todos os dias, quando, na verdade, estavam lutando contra um corpo inflamado, contra alterações hormonais, contra um metabolismo que precisava ser tratado de forma diferente. Foi nesse momento que eu percebi uma verdade que mudou tudo. A maioria das mulheres não está acima do peso porque come demais. Está acima do peso porque possui um corpo inflamado, tentando sobreviver. Consegue entender um pouquinho? Agora, presta atenção aqui comigo. Eu quero que você tenha papel e caneta na mão e você vai anotar uma coisa que vai fazer sentido para você daqui a pouco. Enquanto você tratar a inflamação como gordura, você vai continuar lutando contra o seu próprio corpo. Exatamente isso. Eu quero que você grave isso na sua cabecinha, no seu coração, e eu vou trazer mais coisas para você gravar também. A minha relação com a comida mudou. E eu finalmente percebi que emagrecer não era apenas uma questão de comer menos. Era uma questão de entender como o corpo feminino realmente funciona. Depois disso, eu comecei a aplicar esse mesmo raciocínio com as minhas pacientes. E algo extraordinário aconteceu. Sim! Mulheres que estavam há anos tentando emagrecer começaram a voltar a ter resultados. Mulheres que conviviam com estufamento, com inflamação, começaram a se sentir mais leves. Mulheres que já tinham perdido a esperança voltaram a acreditar que era possível mudar. Foi dessa jornada que nasceu um método completamente diferente do que a maioria das mulheres aprendem sobre emagrecimento, principalmente mulheres acima dos 40 anos. Nós, jovens senhoras. Mulheres que convivem com alterações hormonais, com inflamação, climatério, menopausa, rotina corrida, né? Trabalho, chefe, marido, ex-marido, filhos, sobrinhos, gato, papagaio. A vida acontece para todo mundo. A vida bate em todo mundo. Só que você se enquadra nesse, nesse tipo de mulher. É aquela mulher que não quer passar o resto da vida fazendo dieta. Eu estou compartilhando isso com você porque talvez hoje você esteja exatamente onde eu estava, onde tantas das minhas pacientes estavam, tentando emagrecer.
tentando reduzir a barriga, tentando recuperar a sua autoestima. Talvez você esteja, né, aliás, talvez você tenha se acostumado a sentir que está tudo bem, que é só uma fase e que você tem que passar por isso e que é natural. Não, não é. No fundo, você sente falta da mulher que você costumava ser, da mulher que se arrumava com prazer, que gostava de tirar fotos, que entrava em uma loja sem medo de experimentar roupas, que se sentia bonita, que se sentia viva, né? Que tinha aquele gosto pela vida. Agora eu quero te mostrar os três maiores erros que fazem milhares de mulheres continuarem presas nesse ciclo, mesmo acreditando que estão fazendo tudo certo. O primeiro erro é tão comum que talvez 8 em cada 10 mulheres que estão me assistindo agora façam isso todos os dias. O mais curioso é que fazem acreditando que estão ajudando o metabolismo. Vamos lá. Erro número 1. Comer de 3 em 3 horas para acelerar o metabolismo. Durante muitos anos, nós ouvimos que precisávamos comer várias vezes ao dia para manter o metabolismo funcionando. Talvez você também tenha ouvido isso. O problema é que depois dos 40 anos, especialmente na fase de climatério e menopausa, a realidade ela é diferente. Quando você passa o dia inteiro beliscando, o seu organismo permanece recebendo estímulos constantes para produzir insulina. E quando a insulina permanece elevada por muito tempo, o corpo encontra mais dificuldade para utilizar a gordura armazenada como fonte de energia. O resultado costuma ser mais fome ao longo do dia, mais vontade de comer doce, mais dificuldade para perder a barriga. Você consegue entender a ironia disso? Muitas mulheres estão fazendo isso para emagrecer, mas acabam, né, que diminuem, né, e dificultam o próprio emagrecimento. Por isso, a primeira coisa que precisamos entender é que não basta comer menos. É preciso aprender a comer da forma certa. Erro número 2. Existe um hábito que muitas mulheres fazem à noite acreditando que estão emagrecendo, mas que pode estar desacelerando o metabolismo e aumentando a fome no dia seguinte. Agora me responde, quantas vezes você já substituiu o jantar por uma salada ou por um shake? Porque acreditava que isso ia te ajudar a emagrecer. Parece extremamente saudável. É saudável. Porém, quando se transforma em uma única refeição, o que que acontece? Ela é pobre em proteínas, pobre em nutrientes, e o efeito vai ser exatamente o contrário daquilo que você espera. E eu vou te falar o porquê. A proteína é fundamental para preservar a massa muscular. E a partir dos 40 anos, especialmente durante climatério e menopausa, preservar músculos passa a ser uma das maiores prioridades para quem deseja emagrecer. Quando o jantar é insuficiente, muitas mulheres acabam acordando com mais fome, sentindo mais vontade de carboidratos, tendo episódios de compulsão alimentar, perdendo massa muscular ao longo do tempo. É menos músculo, aliás, desculpa. E menos músculo significa metabolismo mais lento. Por isso, não é apenas uma questão de comer pouco, é uma questão de nutrir o corpo corretamente. Perceberam? Vocês conseguiram entender? Escreve aqui para mim se vocês conseguiram entender isso. O erro número 3 é fazer exercícios em jejum para queimar mais gordura. Esse é um erro muito comum, tá? Exercícios em jejum são para casos específicos, mas não para todos e não para jovens senhoras. Muitas mulheres acreditam que treinar em jejum faz o corpo queimar mais gordura. E embora isso pareça fazer sentido à primeira vista, existe algo que poucas pessoas explicam. Na menopausa, no climatério e na menopausa, muitas mulheres já convivem com altos níveis de estresse, noites mal dormidas, excesso de responsabilidades e alterações hormonais importantes. Quando adicionamos exercícios em jejum em um organismo que já está sobrecarregado, podemos aumentar ainda mais a produção de cortisol. Cortisol é o hormônio do estresse. Tá? Quando o cortisol permanece elevado por muito tempo, o único resultado esperado é mais fadiga, mais cansaço ao longo do dia, mais dificuldade para perder gordura abdominal, menor recuperação do organismo. Ou seja, aquilo que parecia acelerar o emagrecimento pode acabar criando mais obstáculos. E é exatamente aqui que muitas mulheres travam. Elas fazem tudo o que ouviram que era certo, mas não fazem o que o corpo realmente precisa. Percebe como o problema não é falta de esforço, não é falta de força de vontade? O problema é que durante anos ensinaram as mulheres a lutar contra o próprio corpo, em vez de trabalhar a favor dele.
Agora eu quero que você perceba uma coisa. Para e pensa um pouquinho. O objetivo dessa aula não é apenas mostrar o que está errado, porque talvez você tenha se identificado com um, dois, ou até mesmo com os três erros que acabei de falar para vocês. E desculpa. Se isso aconteceu com você, não se culpe. A maioria das mulheres faz exatamente isso porque foi assim que aprendeu. E confesso que também faz assim porque escuta a blogueira no TikTok, porque escuta a blogueira no Instagram, porque escuta tudo isso e tenta fazer mais uma vez alguma coisa que acha que vai dar certo. Não é? Se foi o seu caso, põe aqui para mim. Mas eu te trago uma boa, uma excelente notícia, né? Existem alguns ajustes simples que podem gerar uma mudança enorme na forma com que o seu corpo responde. E eu quero e vou compartilhar com vocês três estratégias que hoje fazem parte da base do trabalho que desenvolvo com as minhas pacientes. Estratégias que ajudam o corpo a sair do modo de armazenamento e voltar para o modo transformação. Vamos lá comigo junto? Primeira estratégia: priorizar proteína logo no café da manhã. Existe um momento do dia que pode definir como será sua fome, sua energia, suas escolhas alimentares nas próximas horas. Os primeiros 30 minutos da manhã, a maioria das mulheres começa o dia consumindo apenas carboidratos. De que jeito? É o pão com manteiga, ou um pão com requeijão, um pão com geleia, né? Pode ser, ai, umas bolachas, ai, mas é fit. No pacotinho estava escrito fit. Um pedaço de bolo, zero açúcar, frutas de maneira isolada, uma saladinha de frutas, uma única porção de fruta ali, e o café, ou um chá. E é isso. A maioria das pessoas seguem esse café da manhã, que é o pequeno almoço. E isso pode gerar não, isso vai gerar uma montanha-russa de glicose e insulina ao longo do dia. Qual que é o resultado? Mais fome, mais vontade de beliscar, mais desejo por doce, mais dificuldade para controlar a alimentação. Por isso, uma das primeiras mudanças que recomendo é que você inclua uma boa fonte de proteína logo pela manhã. Ovos são excelentes e tem diversas formas de preparo. Iogurte natural, pode ser aquele iogurte grego que você pode comer com frutas, né? Então aí a fruta já não fica de maneira isolada. Você pode comer queijos de qualidade, os queijos amarelo, enfim, eles são excelentes. Whey protein, um bom whey protein, ok, também pode se consumir. Frango desfiado. Ai, mas frango é comida de almoço. Não, gente, você pode fazer um patê delicioso, mesmo com iogurte ou cream cheese, colocar no pãozinho e comer pela manhã. Maravilhoso. Eu gosto até de atum, tá? É. Na hora de comer a pizza fria, no café da manhã, ninguém reclama, não é isso? Fala pra mim, conta. Todas essas proteínas aliadas a um pão, né? Pode ser um pão caseiro, pode ser um pão de forma, um pão sem glúten, né? São excelentes. Por quê? Porque você vai permanecer saciada por mais tempo. Você vai controlar a sua fome. Você vai reduzir a vontade de doces e criar um ambiente muito mais favorável para reduzir gordura abdominal. E aqui é outro ponto que eu quero que vocês peguem papel e caneta e anotem. Porque tem uma coisa que eu gosto de dizer. Se você quer perder barriga depois dos 40 anos, a primeira mudança pode começar nos primeiros minutos do seu dia. Anotaram? Vou trazer mais um exercício para vocês. Vocês anotem essa frase. Quem tiver perfil no Instagram, vai postar a fotinho da frase anotada e vai me marcar. Vai me marcar para eu ir lá curtir. Eu vou conseguir curtir se seu perfil for aberto, tá? Estratégia número 2. Preparadas? Essa daqui eu sei que é difícil, mas é necessário. Construa músculos, não apenas gasto calórico. Eu quero quebrar uma crença que muitas mulheres carregam por muitos e muitos anos. A ideia de emagrecer é simplesmente gastar calorias. Não, não é. Por isso, muitas mulheres passam horas caminhando, correndo ou fazendo apenas exercícios aeróbicos, né? Seja uma bicicleta, caminhar na rua e tudo, enfim. Fato é, esses exercícios eles são excelentes para o nosso sistema cardiovascular e para a nossa mente. São. Devemos fazer? Sim. Mas depois dos 40 anos, existe um fator ainda mais importante. Músculos não servem apenas para aumentar o seu metabolismo. Eles ajudam a criar um corpo mais firme, mais definido,
mais forte. E musculatura está diretamente ligada ao nosso sistema imunitário. Quanto mais músculos nós temos, mais imunidade temos. Quanto menos músculos temos, mais suscetíveis a doenças nós estamos. Conseguem entender? Eles contribuem também para aquela sensação de que suas roupas voltaram a vestir melhor. A cada ano que passa, a mulher tende a perder músculo naturalmente. Como já dizia Cláudia Raia, a gente toma um banho e o músculo vai pelo ralo, junto com a água. E é verdade. A gente tende a entrar em sarcopenia, que é a perda de massa magra, né? A perda de massa muscular. E quanto menos músculos nós temos, mais lento o nosso metabolismo se torna. Isso significa que seu corpo passa a gastar menos energia, mesmo em repouso. Por isso, né, o foco não deve ser apenas queimar gordura, calorias, né? Não deve ser apenas isso. O foco deve ser construir e preservar músculos. Exercícios de forças realizados de 2 a 4 vezes por semana podem te ajudar. Você não vai começar de uma hora para outra, vou me inscrever na academia e vou todos os dias. Não é assim. Comece, apenas comece. 2 vezes na semana, 3 vezes na semana, 4 vezes na semana. E aí o seu corpo começa a fazer o quê? Melhorar a sensibilidade à insulina, reduzir o acúmulo de gordura abdominal, melhorar a firmeza corporal e manter um metabolismo mais ativo. É por isso que hoje sabemos que, anota, mais uma para você anotar. Depois dos 40 anos, o segredo não é apenas gastar mais calorias, é construir um corpo metabolicamente mais forte. Anotaram? Olha lá, eu quero ver depois. A estratégia número 3: reduz a inflamação antes de tentar reduzir calorias. Esse daqui eu vou explicar assim e você vai entender de uma vez por todas. Enquanto você tratar inflamação como gordura, continuará lutando contra o próprio corpo. E aqui está uma das maiores descobertas que transformou a minha forma de trabalhar. Muitas mulheres não estão apenas acima do peso, estão acordando cansadas, sentindo o abdômen estufado, retendo líquido, com roupas apertando mais do que deveriam, acreditando que tudo isso é apenas gordura. Mulheres que perderam aquela vitalidade, que perderam a libido. Pois é, perdem a libido também. Sinto dizer, estão inflamadas. Um corpo que retém líquido, um corpo que dorme mal, um corpo que tem um intestino desregulado, que tem alterações hormonais importantes, enquanto esse corpo não volta ao estado dele natural, a tratar esse intestino para que ele volte ao normal, ele tende a resistir ao emagrecimento. Por isso, antes de pensar apenas em cortar calorias, nós precisamos ajudar o organismo a funcionar melhor. Isto é, com algumas estratégias que fazem toda a diferença. Aumentar a ingestão de água, consumir mais vegetais, melhorar a qualidade de sono, reduzir ultraprocessados, identificar possíveis sensibilidades alimentares. Quando a inflamação diminui, algo incrível acontece. O corpo ele começa a responder. O inchaço reduz, a retenção melhora, né? A retenção diminui. Você tem mais energia, você tem mais disposição, os hormônios funcionam melhor. E perder a gordura deixa de ser uma batalha constante, porque muitas vezes o problema não é o excesso de gordura, é o corpo inflamado pedindo ajuda. Por isso, mais uma vez, anotem, eu costumo dizer, às vezes o primeiro passo para emagrecer não é comer menos, é desinflamar o seu corpo. Eu vou repetir. Às vezes, o primeiro passo para emagrecer não é comer menos, é desinflamar o corpo. E foi observando esses padrões repetidamente, tanto na minha própria jornada, tanto na minha própria vida, na minha saúde, quanto na vida de centenas de mulheres, que nasceu o método Vita. Chegamos ao final do conteúdo que eu preparei para esse workshop. Esse workshop que foi elaborado com muito carinho, magra e saudável, você vai ouvir falar muito. E eu quero que você entenda uma coisa muito importante. Se você aplicar apenas o que aprendeu aqui hoje, você já estará muitos passos à frente da maioria das mulheres. Porque agora você entende alguns dos principais erros que sabotam o emagrecimento. Depois dos 40 anos, você descobriu que não é apenas uma questão de comer menos. Não é apenas uma questão de ter força de vontade. Não é apenas fechar a boca. Você aprendeu que existe uma relação profunda entre inflamação,
hormônios, alimentação, massa muscular e comportamento alimentar. E só esse conhecimento já pode transformar a forma com que você enxerga o seu corpo a partir de hoje. Mas existe uma grande diferença entre conhecer o caminho e percorrer o caminho. É aí que exatamente, né, muitas mulheres acabam ficando presas. Elas aprendem, se motivam, começam, mas depois a rotina volta. O trabalho aperta, os compromissos aumentam e aquele desejo de mudança acaba ficando para depois. Ah, segunda-feira eu começo. E essa segunda-feira nunca chega, nunca chega. Eu quero falar com as mulheres que estão cansadas de recomeçar. Sim, eu quero falar com vocês. Com mulheres que querem voltar a se olhar no espelho, voltar a gostar da própria imagem, com as mulheres que querem vestir uma roupa e se sentir bonitas novamente, com as mulheres que querem reduzir a barriga ao inchaço, sem viver em guerra com a comida, né? Com quem quer recuperar a autoestima, a energia, a confiança, a leveza, a libido, com mulheres que não querem apenas emagrecer, mas querem voltar a se sentir bem consigo mesmas, sabe? Porque a verdade é que o que você procura não é apenas um número na balança. Gente, você não é o número da balança. Você quer acordar e se sentir leve. Você quer se olhar no espelho e se sentir orgulhosa da mulher que você vê, não é? Das conquistas que você alcança, dos seus objetivos. Você quer colocar uma roupa sem precisar esconder o seu corpo. Você quer sair uma foto sem se preocupar com o ângulo. Às vezes a gente quer esconder uma barriguinha, um bracinho mais gordo, ou a gente se esconde, fica lá no fim da foto, mostra só a cabecinha, não é? Você quer se sentir desejada novamente. Hum? Você quer ter energia para viver. Quer recuperar a confiança que talvez tenha ficado para trás ao longo dos últimos anos. E uma outra coisa, ninguém é jovem aos 40 anos, mas todas nós podemos ser incríveis e irresistíveis aos 40, aos 50, aos 60, aos 70. Entende isso? Talvez daqui a 6 meses você esteja exatamente igual a como você está hoje. Mais um semestre passando, mais uma estação do ano, mais algumas roupas deixando de servir, mais algumas fotos que você evita tirar. Ou talvez daqui a 30 dias você já esteja percebendo um corpo mais leve, menos inchado e mais próximo da mulher que você deseja voltar a ser. A decisão começa hoje. E foi pensando exatamente em mulheres como eu e como você que eu criei o próximo passo. Um ambiente onde você não precisa caminhar sozinha, onde existe direção, método, acompanhamento e uma comunidade de mulheres que estão buscando a mesma transformação que você. Porque algumas mulheres vão sair daqui inspiradas, mas outras mulheres vão sair daqui transformadas. A diferença entre essas mulheres é a decisão que elas vão tomar nos próximos minutos. Antes que eu te mostre os pilares do método Vita, eu quero que você entenda uma coisa. Talvez você vai estar pensando: será que eu consigo? Será que funciona para mim? Será que eu não sou mais uma daquelas mulheres que tentou de tudo? E se esse pensamento passou pela sua cabeça, saiba que você não está sozinho. Porque praticamente todas as mulheres que chegaram até mim também pensavam assim. Mulheres que estavam cansadas, inflamadas, frustradas, sem acreditar mais em dietas, sem acreditar mais nelas mesmas. Mas todas elas tinham uma coisa em comum. Elas decidiram parar de lutar sozinhas. Entende? Foi observando a jornada de cada mulher dessa forma que nasceu o método Vita. Não é apenas um método, é um caminho que hoje une mulheres que decidiram recuperar a sua saúde, a sua autoestima e a sua confiança. E eu vou falar sobre os pilares do método Vita. O primeiro pilar é reprogramar a mente e o corpo para emagrecer, né? Visão e valorização. Antes de falar de alimentação, existe algo que todas as mulheres que tiveram resultados precisaram fazer: mudar a forma como enxergam a si mesmas. Porque nenhuma das mulheres que chegaram até mim começou acreditando que conseguiria. Elas chegaram inseguras, com medo de falhar novamente, com medo de criar expectativas, talvez exatamente como você. Mas quando elas entenderam que não era um problema, algo começou a mudar. Elas perceberam que não estavam quebradas, não eram fracas, não faltava disciplina. Vocês não são um problema.
Falta direção. E é exatamente o que trabalhamos nesse primeiro pilar. Dentro do método Vita, você percebe algo muito bonito. Você começa a conviver com mulheres que vivem desafios parecidos com os seus. Mulheres que entendem o que é acordar inchada, entendem o que é sentir a roupa apertar, entendem o que é tentar recomeçar várias vezes. E isso muda tudo, porque você deixa de caminhar sozinha. Vou falar sobre o pilar número 2. Desinflamar e reativar o metabolismo. Ingestão anti-inflamatória. Quando chegamos nesse ponto, muitas mulheres têm uma grande surpresa. Elas descobrem que não estão lutando apenas contra a gordura. Elas estão lutando contra a inflamação. E quando começam a aplicar esse pilar, uma coisa muito interessante acontece. As mulheres começam a compartilhar no grupo. Meu rosto desinchou, minha aliança voltou a servir, eu estou com mais energia, minha barriga está menos estufada. E elas percebem que outras mulheres estão vivendo exatamente a mesma transformação. Isso reforça a confiança. Porque quando você vê alguém parecida com você conseguindo, você começa a acreditar que também consegue. E você consegue sim. Pilar número 3. Transformar o resultado em estilo de vida. Porque ele transforma uma mulher que vive de dieta em uma mulher que domina o seu próprio corpo. E sabe qual é uma das coisas que mais me emocionam? Ver mulheres que chegaram inseguras começarem a ajudar outras mulheres da comunidade. Mulheres que antes pediam ajuda, depois se tornam inspiração para quem está começando. Porque o objetivo nunca foi apenas emagrecer. O objetivo é criar uma nova identidade, uma mulher mais forte, mais confiante, mais saudável, mais dinâmica. É uma mulher que é capaz de manter os seus resultados sem depender de uma nova dieta toda segunda-feira. Uma grande diferença do método Vita. Você não está apenas entrando para aprender sobre alimentação. Você está entrando para fazer parte de um grupo de mulheres que decidiram mudar. Mulheres que estão cansadas de recomeçar. Mulheres que querem voltar a se sentir bonitas. Mulheres que querem recuperar a sua energia. Mulheres que querem olhar para o espelho e sentir orgulho da própria história. Porque quando uma mulher tenta sozinha, ela depende da motivação. Mas quando ela faz parte de uma comunidade, ela encontra força até nos dias em que a motivação desaparece. E talvez você esteja percebendo algo nesse momento. O problema nunca foi falta de força de vontade. Nunca foi falta de força de vontade. O problema é tentar resolver um corpo inflamado usando estratégias que não funcionam para a realidade da mulher depois dos 40 anos. Compreende? E baseado no método Vita, nasceu o programa Magra e Saudável, uma jornada prática. Mas existe algo muito importante que você precisa entender. O Magra e Saudável, ele não foi construído de forma aleatória. Ele não é um conjunto de aulas soltas, não é mais um curso de nutrição, não é mais uma dieta que você segue por alguns dias e depois abandona. Existe uma sequência lógica, existe uma ordem estratégica, um caminho pensado para gerar transformação real e principalmente evitar aquilo que mais assusta as mulheres que já tentaram emagrecer antes. O efeito sanfona. Para quem não sabe, é o engorda, emagrece. Por isso que é sanfona. A sanfona ela não enche, depois murcha, enche, depois murcha. É o corpo no efeito sanfona. Porque o problema nunca foi apenas perder peso. Nunca. Muitas mulheres conseguem perder algum peso. O verdadeiro desafio é manter os resultados. Foi por isso que cada aula, cada atividade, cada desafio, cada etapa do método Vita foi posicionada em uma sequência específica. Primeiro você trabalha a mente. Depois você trabalha a inflamação. Depois aprende a nutrir o corpo. Depois aprende a criar hábitos. Depois aprende a sustentar os resultados. Porque antes de mudar a alimentação, você precisa mudar a forma como se enxerga. Antes de acelerar o metabolismo, você precisa reduzir a inflamação. Antes de construir um novo corpo, você precisa construir uma nova identidade. É exatamente por isso que a jornada foi dividida em etapas. E eu vou falar um pouquinho sobre a primeira etapa. A mulher que você é hoje não é o problema. Nos primeiros dias você vai entender algo que talvez ninguém tenha te explicado. Você não é preguiçosa, você não é indisciplinada, você não fracassou. Você apenas tentou resolver o problema de forma errada. Você, até aqui, aprendeu a sobreviver dessa forma. E a partir daqui, você vai aprender a abandonar essa culpa, a identificar gatilhos emocionais, a interromper a autossabotagem, a diferenciar fome física de fome emocional, a sair do ciclo 8 ou 80
E pela primeira vez em muito tempo, você começa a sentir que está retomando o controle da própria vida. Na segunda etapa, você desinflama para voltar a emagrecer. Depois que a mente está preparada, começamos a trabalhar o corpo. Você aprende a identificar os alimentos que inflamam, descobre como reduzir o inchaço, melhora o funcionamento intestinal, aprende a montar refeições anti-inflamatórias, controla, melhora a fome, a vontade de doces. E é exatamente nessa fase que muitas mulheres começam a perceber as primeiras mudanças. A barriga menos estufada, o rosto menos inchado, as roupas vestindo melhor, mais energia para viver o dia. E quando essas pequenas vitórias passam a aparecer, a confiança volta. E volta. A terceira etapa: transformar resultado em estilo de vida. Aqui está o que torna o método Vita diferente. Nós não queremos apenas que você perca peso, queremos que você aprenda a manter os resultados. Por isso, você irá aprender como lidar com os finais de semana, como fazer escolhas em restaurantes, como voltar para o plano depois de um deslize, como controlar o estresse, como melhorar o sono, como criar uma rotina que funciona na vida real. Porque a verdadeira liberdade não é viver de dieta, é saber exatamente o que fazer para manter o seu corpo saudável para o resto da vida. E para acelerar ainda mais os resultados, você terá acesso aos desafios exclusivos do método. Sim, temos desafios dentro do método, mas eles não estão aqui apenas para gerar emagrecimento. Eles foram estrategicamente posicionados para criar pequenas vitórias ao longo da jornada. E você terá acesso a desafios como o desafio do ovo, o desafio desinflame, o desafio zero açúcar, desafio low carb, desafio da sopa, desafio jejum intermitente, todos eles criados para gerar experiências reais no seu próprio corpo, respeitando o seu ritmo, sua individualidade. Imagina que você chega no final dessa jornada e percebe que a sua barriga diminuiu, está menos inchada. A sua roupa, aquela roupa que estava guardada lá no fundo do guarda-roupa, ela serve, ela voltou a servir, tem o caimento melhor. Tua energia voltou, tua disposição voltou. Sua relação com a comida mudou. Você não vive mais refém da culpa. Você sabe exatamente o que fazer para manter os seus resultados. Você voltou a confiar em si mesma. Porque o Magre Saudável não foi criado apenas para ajudar você a emagrecer. Ele foi criado para ajudar você a recuperar a mulher que sempre existiu dentro de você. Confiante, leve, saudável. A mulher que não precisa recomeçar toda segunda-feira. E é exatamente isso que eu quero construir com você nos próximos 30 dias, certo? Mulheres que decidirem começar essa transformação agora vão receber também um pacote de bônus pensado especificamente para você. Mulher 40 a mais, isso foi pensado exatamente para você. O primeiro bônus é o guia anti-inchaço de 7 dias. Como reduzir retenção, estufamento abdominal e sensação de peso nos próximos 7 dias. O que você vai receber? Cardápio, lista de alimento, estratégia de hidratação, temperos anti-inflamatórios. O bônus número 2, receitas anti-inflamatórias para mulher sem tempo. Receitas prontas, né? Assim, que você consegue preparar em até 15 minutos. Então, eu não tenho tempo. Você tem 15 minutos para cuidar de você, para ser a sua melhor versão. O bônus número 3, Manual da Mulher na Menopausa. 10 erros que fazem a mulher ganhar barriga depois dos 40. Você vai entender sobre menopausa, climatério, menopausa, hormônios, barriga, metabolismo. Bônus número 4, é um SOS de compulsão e ansiedade alimentar. Certo? O que fazer nos momentos em que a vontade de comer doce parece incontrolável? Bônus número 5, lista de ingredientes de compra anti-inflamatórias. Você vai entrar no supermercado sabendo comprar exatamente aquilo que é necessário. Isso vai te trazer autonomia, isso vai te trazer muito mais facilidade e praticidade no dia a dia. O bônus número 6, o plano barriga menos inchada. Os alimentos que ajudam e os alimentos que sabotam a redução da barriga, sabe? Isso daí vai te ajudar muito. Bônus número 7, acesso à comunidade VIP magra e saudável, né?
só de fazer parte dessa comunidade? Pois é, durante 30 dias você terá o apoio de mulheres que estão vivendo exatamente a sua jornada. Você vai ter pertencimento, vai ter a comunidade, suporte, você não vai caminhar sozinha, não vai. Isso tem um valor inestimável. Bônus número 8. Gente, vocês estão preparados para tantos bônus assim? Esse bônus, ele foi pensado com muito carinho, com muita dedicação mesmo, tá? Porque eu considero ele um dos principais. E esses aqui, esse bônus número 8 é somente para as 10 primeiras mulheres que entrarem nessa turma. Vocês vão receber acesso vitalício ao programa de acompanhamento. O bônus número 8 consiste em você ter acesso. Sabe o que é acesso vitalício? É para sempre. Vocês vão ter acesso para sempre a esse programa, que não é só um programa de emagrecimento, é um programa de pertencimento, tá? Eu não sei, não faço ideia de quanto tempo nós vamos conseguir manter essas condições especiais de lançamento, mas são esses 8 bônus. Eu quero te fazer uma pergunta. Quanto vale voltar a se sentir bem dentro do próprio corpo? Quanto vale olhar no espelho e voltar a gostar da mulher que você vê? Quanto vale vestir uma roupa que hoje está parada no armário? Quanto vale acordar com mais energia, menos inchaço e sentir que finalmente recuperou o controle da sua alimentação? Porque no final das contas, não estamos falando apenas sobre emagrecer. Estamos falando sobre autoestima, confiança, saúde, bem-estar e principalmente sobre voltar a acreditar em você mesma. É exatamente isso que vamos construir juntas, dentro do Magre Saudável. Você não entrará apenas em um programa de emagrecimento. Você entrará para uma jornada completa de transformação baseada no método Vita, uma metodologia criada para ajudar mulheres a desinflamar o corpo, recuperar energia, reduzir a barriga, controlar a alimentação e emagrecer sem viver refém do efeito sanfona. O que você recebe? Acesso completo ao programa Magre Saudável, método Vita passo a passo, 30 dias de transformação e acesso por 12 meses, comunidade exclusiva de mulheres que estão vivendo a mesma jornada, estratégias práticas para aplicar imediatamente. O plano de transformação é estruturado para gerar resultados sustentáveis. Os 6 desafios estratégicos do método Vita, existe uma parte do programa que sozinha já poderia justificar todo o investimento do Vita. Cada desafio prepara você para o próximo passo. Cada vitória fortalece a sua confiança e cada etapa ajuda seu corpo a responder melhor ao processo. Então, sim, você receberá o desafio do ovo em um tempo, o desafio desinflame em outro tempo, o desafio zero açúcar em outro tempo, o desafio low carb em outro tempo, o desafio da sopa em outro tempo, o desafio jejum intermitente em outro tempo. Se esses desafios fossem comercializados separadamente por apenas R$ 297 cada, o investimento dos desafios seria de R$ 1.782. Seria isso. Sem considerar o restante do programa. Sem considerar o restante do programa. Ainda tem os bônus. Bônus 1, que é o guia anti-inchaço de 7 dias, o valor dele é R$ 197. Bônus 2, o valor dele também é R$ 197. O bônus 3, o valor também é R$ 197. Bônus 4, R$ 197. Bônus 5, R$ 197. Bônus 6, R$ 197. Bônus... Não, o outro bônus é o bônus supremo. Somente esses bônus representam R$ 1.182 de conteúdo complementar, conteúdo extra. Só uma parte aqui para as mulheres da União Europeia, a gente vai colocar no final os valores em euros, tá bem? Ajustados. O bônus principal, né, a comunidade VIP Magre Saudável, durante toda a jornada, né, você está lá ao lado de mulheres, vivendo esses desafios, mulheres que entendem a sua luta, mulheres que incentivam umas às outras, mulheres que comemoram juntas cada conquista, porque ninguém deve passar por essa transformação sozinha. O valor é inestimável, não é? O Super Bônus 1, exclusivo para as 10 primeiras mulheres, acesso vitalício ao Magre Saudável. Você poderá assistir novamente às aulas, revisar o conteúdo, voltar sempre que precisar. Esse bônus sozinho nem tem preço, porque o conhecimento que transforma a sua vida permanece para sempre. O bônus 2,
Também exclusivo para as 10 primeiras mulheres que comprarem o método, né, o método Vita. Vocês vão ganhar uma análise alimentar individual, uma avaliação personalizada para identificar oportunidades de melhoria na sua alimentação e acelerar os seus resultados. O valor é de R$ 600. Vamos somar tudo isso? 6 desafios estratégicos, R$ 1.782. Os bônus complementares, R$ 1.182. Análise alimentar, R$ 600. Comunidade VIP, o valor, né? Inestimável. Acesso vitalício para as 10 primeiras, inestimável. Total em valor entregue, mais de R$ 3.564. Sem contar a comunidade, né? A comunidade com o acompanhamento e o acesso vitalício. Por isso, o valor oficial do programa Magre Saudável é R$ 1.497. E, sinceramente, pela transformação que ele pode gerar na sua saúde, na sua autoestima, na sua qualidade de vida, esse valor faria total sentido e faz total sentido. Mas existe uma missão por detrás do método Vita. Nós queremos ajudar o maior número possível de mulheres. Queremos construir uma comunidade forte. Queremos mostrar que é possível emagrecer sem sofrimento, sem efeito sanfona. Por isso, para essa turma especial, você não vai investir R$ 1.497. Hoje, você pode garantir a sua vaga por apenas 12 vezes de R$ 97 ou R$ 997 à vista, menos do que muitas mulheres gastam tentando soluções temporárias que não geram resultados duradouros. O bônus de acesso vitalício, análise alimentar individual, eles são exclusivos para as 10 primeiras mulheres que garantirem a sua vaga. Quando as 10 vagas forem preenchidas, esses bônus serão removidos da oferta. Você pode estar pensando nesse momento, mas e se não funcionar para mim? E eu entendo essa preocupação, porque provavelmente você já investiu em outras tentativas. Já comprou dietas, já comprou programas, já tentou fazer tudo sozinho. E talvez tenha se frustrado algumas vezes pelo caminho, ou não estaria aqui, não é? Por isso eu decidi assumir todo o risco dessa decisão. Você entra hoje no Magre Saudável com uma garantia incondicional de até 7 dias. Isso significa que você pode entrar, assistir às aulas, conhecer a comunidade, participar dos primeiros desafios e experimentar a metodologia na prática. Se dentro desses 7 dias você sentir que o programa não é para você, basta enviar um e-mail para a nossa equipe e devolveremos 100% do valor investido. Sem perguntas, sem burocracia, sem constrangimento, mas eu quero ir além, porque eu acredito profundamente no método. Eu confio profundamente no método Vita. E eu acredito na transformação que ele pode proporcionar quando aplicado da forma correta. Por isso, você também terá uma garantia de resultado de 60 dias. Como que funciona? Funciona da seguinte maneira. Se você permanecer no programa e participar das atividades, aplicar os ensinamentos e seguir todas as etapas propostas durante a jornada, e mesmo assim sentir que não teve nenhuma transformação perceptível, você poderá entrar em contato com a nossa equipe. Nesse momento, nós não vamos simplesmente encerrar o processo, nós vamos trabalhar ao seu lado. Você vai receber mais 30 dias de acompanhamento individualizado, com orientações adicionais para identificar exatamente o que está impedindo seus resultados. Porque o nosso compromisso não é apenas em vender um programa, o nosso compromisso é ajudar você a transformar a sua vida. E se mesmo após aplicar a metodologia, participar do programa, receber o acompanhamento extra e seguir todas as orientações propostas, você ainda não perceber nenhuma evolução, nós devolvemos todo o seu investimento. Simples assim. Porque quando eu digo que acredito nesse método, eu não estou apenas falando, eu estou colocando toda essa confiança por escrito. No final das contas, a pergunta não é: será que vale a pena tentar? A verdadeira pergunta é: quanto tempo mais você está disposta a permanecer exatamente onde está hoje? Hoje você não corre risco. Quem assume esse compromisso somos nós. Agora basta decidir que está pronta para dar o primeiro passo. A decisão é sua. Daqui a 30 dias você estará em algum lugar. Ou continuará tentando sozinha. Ou estará mais leve, mais confiante, menos inchada, com mais energia e orgulhosa de ter tomado a decisão de cuidar de você. Eu sei o quanto dói olhar para o espelho e não se reconhecer, porque eu vivi isso.
Eu também sei o quanto é emocionante voltar a se sentir bem consigo mesma. E é isso que eu desejo para você. Eu espero encontrar você dentro da nossa comunidade. Clique no botão abaixo, garanta a sua vaga, venha fazer parte da comunidade de mulheres que decidiram parar de recomeçar e começar a transformar. Vejo vocês dentro do Vita. Um beijo enorme da Nutri. Te espero por lá. Fui.